Disse que o senhor limitou gente com falta de ar e que faltou também a solidariedade. Foram as duas coisas. Isso eu não respondeu. Mas, candidato, o senhor já deixou claro que o senhor acha que mais brasileiros se contaminaram por ficar dentro de casa sem se expor. Não, o senhor disse isso. Nova York, mostra isso aí. Por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. São 513 deputados. 300 são de partidos de centro, pejorativamente chamados de Centrão. O lado de lá, os 200 que sobram, é o pessoal do PT, PCdoB, PSOL, Rede. Não dá para você conversar com eles. Até eles não teriam número suficiente para aprovar sequer um projeto de lei comum. No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Como assim? No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partido do Centrão. Agora, o importante, Boni, o importante. Nós estamos num governo sem corrupção. Eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministros. Qual governo teria o ministro padrão Tarcísio de Freitas na infraestrutura? Padrão Marcos Pontes na ciência e tecnologia? Padrão a Tereza Cristina na agricultura? Padrão Gilson Machado no turismo? Uma pessoa desconhecida até chegar no meu governo. Padrão Onyx Lorenzoni, que eu considero como um coringa meu. Padrão Braga Neto, que esteve na defesa. Ou seja, padrão Salles, uma pessoa excepcional. Padrão atualmente, o ministro Juca, do meio ambiente. Então essas pessoas que deram um impulsionamento ao governo. Estamos governando com competência e sem corrupção, porque não tem indicação política para esse ministério. Os números da economia são fantásticos, levando-se em conta o resto do mundo. Nós não podemos... Se fosse apenas o Brasil com esses problemas, eu seria o responsável. O que nós pretendemos fazer? É continuar exatamente na política que estamos fazendo desde 2019. Primeiramente, quem me acusou de interferência na PF foi o ex-ministro Sérgio Moro. Falou que a prova da interferência estava numa sessão reservada nossa. Bem, eu não queria, a sessão foi gravada, eu não tinha obrigação de entregar ali a fita. O senhor teve 4 diretores gerais da Polícia Federal e a cada eu não tinha obrigação de entregar a fita. Entreguei a fita. Foi revelado, até com muitos palavrões na reunião de ministros. Não acharam nada. O que acontece? Eu, quando entrego o ministério para alguém, eu dou o ministério para aquela pessoa agir. Tá? A Polícia Federal, com a saída do Sérgio Moro, melhorou e muito na apreensão de drogas, na apreensão de numerários, tá? Em operações, melhorou muito. Em armamento, melhorou. E as pessoas vão mudando. Por exemplo, quando o André Mendonça saiu, porque ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu não considero uma saída da paz dele. Atualmente, temos um delegado da Polícia Federal à frente do Ministério da Justiça. Agora, ninguém comanda a PF, Bonner. Se pudesse comandar, o Lula teria comandado, a Dilma, o Temer, seja lá quem for. Ninguém consegue comandar a Polícia Federal dessa forma como você está falando aí. Qual é a dificuldade de escolher um bom ministro da educação? Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Não foi só da educação. Ele teve acusação. Ele teve morte de prisão. Ele foi preso, inclusive. Agora, conseguiu o habeas corpus logo em seguida. Agora, fiquei sabendo depois, né, que o Ministério Público do DF foi contra a prisão dele. Agora veja só... Foi contra a prisão dele. Por quê? Não tinha nada contra ele. Se tiver hoje em dia, é outra história. Até aquele momento não tinha nada. A questão de ter 2 pastores, um que está no gabinete dele, qual é o problema? Agora, se ele faz besteira, se essa pessoa... Agora, nós começamos a investigar o caso dos pastores. Não foi a Polícia Federal. Nós começamos a investigar com a CGU. Agora, só na área da educação,
O primeiro-ministro escolhido pelo senhor caiu depois de 3 meses porque, por causa de um escândalo, pediu que professores gravassem slogans de campanha seu. O segundo ministro praticamente fugiu do Brasil depois de ter insultado ministros do Supremo. O terceiro ministro nem chegou a assumir porque maquiou o próprio currículo. O quarto ministro envolvido num escândalo de corrupção. Quais são os critérios que o senhor usa para escolher um ministro de uma área tão vital para o futuro do país? As pessoas se revelam quando chegam. Atualmente, eu tenho um excelente ministro da Educação. Acontece, é igual um casamento, muitas vezes. Mas o senhor concorda que essa alta rotatividade prejudica o ideal era não ter vários... O ideal era não ter rotatividade nenhuma, mas acontece. Outros ministros foram trocados também. Bom, por vários motivos. Agora, depois desse escândalo do MEC... Que escândalo do MEC, Bonner? A saída do ministro... Mas que a saída é escândalo, MEC? Não é escandaloso, candidato. Um ministro destinar dinheiro da educação para 2 pastores, dizendo que o presidente da República indicou um deles... Cadê o duto cadê o duto do dinheiro vazando ali? Cadê o dinheiro? Candidato, não sabemos. Cadê o dinheiro aparecer? Você não sabe? E está me acusando? Não está acusando o Milton por isso? O senhor tem todo o direito de achar que não foi um escândalo. Os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcelos estão sendo criticados nas redes sociais pela condução da sabatina e da postura adotada por eles na sabatina com Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Durante a entrevista do presidente e candidato à reeleição, a primeira da série, os apresentadores passaram mais de 15 minutos dos 40 disponibilizados falando e interrompendo a conversa. A presença do chefe do executivo no programa atraiu apoiadores que fizeram com que o Jornal Nacional marcasse sua maior audiência do ano. Dados prévios mostram que a sabatina chegou a marcar 32,3 pontos na Grande São Paulo e 34,6 no Rio de Janeiro, representando um crescimento de audiência superior a 20% em relação às últimas semanas. Durante a conversa, Bolsonaro apareceu com as palavras Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dario Messer escritas em sua mão. Os temas, contudo, não foram citados nenhuma vez durante a entrevista. Logo após o encerramento, começou a circular nas redes sociais um print mostrando o momento exato em que as palavras foram reveladas pela câmera e a cantora Anitta, apoiadora do PT, chegou a publicar a cola numa tentativa de provocar Bolsonaro. O presidente agradeceu a artista e pediu para que as pessoas pesquisassem os temas. Os termos Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dario Messer, que quase não recebiam consultas no Google, atingiram o pico de buscas logo depois da entrevista, por volta das 10 da noite. A procura por palavras como Messer Globo também cresceu. A menção foi vista como uma provocação, já que o doleiro, condenado a 13 anos de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro, afirmou que fazia de 2 a 3 repasses de dinheiro mensais à família Marinho, dona do Grupo Globo. Anitta depois apagou sua publicação. Ainda nas redes sociais, Jair Bolsonaro ironizou sua participação e disse ter sido uma satisfação participar do pronunciamento de Bonner, esclarecendo a verdade e levando informações dentro do que foi possível. Por fim, o chefe do executivo postou uma foto no camarim da Globo assistindo ao Jornal do SBT. Com esse destaque a gente abre o programa desta terça-feira e trazendo para você a análise do Roberto Mota, que hoje está aqui com a gente. Augusto Nunes não participa do programa hoje, estará de volta nos próximos dias e o Mota está aqui com a gente no nosso estúdio em São Paulo. Bem-vindo mais uma vez, Mota, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, minha querida Ana Paula, que está aqui ao meu lado. Boa noite a toda a nossa audiência que está aqui com a gente, a todos os outros comentaristas que vão participar. É difícil começar a comentar esse episódio, né? Isso foi tudo menos uma entrevista. Foi um confronto, eu diria, né? Isso foi um debate. O presidente foi tratado de uma forma desrespeitosa. Ele não teve oportunidade de finalizar quase nenhuma das frases que ele tentou dizer. Ainda assim, ele teve uma postura serena. Ele evitou entrar nas provocações e as provocações dos 2 entrevistadores, ou talvez a gente devesse dizer debatedores, elas foram contínuas o tempo inteiro. Elas incluíram também gestos desrespeitosos, um tom de voz condescendente, eles fizeram caretas, enfim, um espetáculo muito triste para quem esperava uma oportunidade para conhecer melhor as ideias, os projetos, as realizações do presidente que é candidato à reeleição. É isso o que a gente espera, mas não foi isso que a gente viu. Aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi um debate e ficou a dúvida: a que cargo aquelas 2 pessoas que deveriam ser os entrevistadores, que cargo que eles estão disputando
para entrar num confronto desse tipo com o presidente Jair Bolsonaro. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil, o senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas serão, devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai limpas respeitar... e transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis e em 2014 não aconteceu isso? Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar um Tá ponto resolvido final? o ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Eu tenho que falar sobre o jeito debochado do senhor William Bonner para falar com o presidente da República. Eu não vou ficar falando de lado político, quem eu apoio, quem eu não apoio. Agora, a postura de um apresentador do Jornal Nacional, ironizando um presidente da República que se prestou a ir nessa emissora que passa vergonha fazendo ativismo político, mesmo sabendo que seria atacado, é uma vergonha. É uma afronta ao jornalismo. É por isso que eu digo, o jornalismo no Brasil acabou, virou jogo de interesse, não tem mais notícia, não tem mais informação. É um ativismo político sujo. O deboche do William Bonner, nunca gostei do trabalho desse cara, sempre achei um cara metido, arrogante, que passa uma impressão ruim no ar e fora do ar, para quem já conviveu dentro ali da Rede Globo. E hoje deu nojo. Foi asqueroso, foi assim, ridícula a postura dele, debochada com o presidente da República. Ele pode ser contra, a emissora dele pode ser contra, porque acabou com muita mamata dela. Agora, debochar um cara que se prestou a ir lá, mesmo sabendo que seria atacado, é uma vergonha para o jornalismo. É por isso que a Rede Globo tem uma audiência cada vez menor, é por isso que a cada dia mais gente se recusa a assistir a TV Globo. Simples assim.